tema da nossa ministração nessa noite é atos de fé. Vamos entender hoje o que são atos de fé, baseados no final desse texto, que termina com esses dois versículos 11 e 12. O título que nós demos a esses dois versículos foi Milagres. Nós vimos na semana passada, no versículo 11, milagres extraordinários. Nós explicamos bem tudo o que ocorre em relação a milagres na história do cristianismo na face da terra. E hoje nós vamos ficar aqui no versículo 12, cujo título é Lenços e Aventais. Esse versículo tem esse título porque está escrito assim, né? No 11 está escrito que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E aí o 12, continuando, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, do uso pessoal de Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Vamos repetir o 12? A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Glória a Deus. Bom, primeira coisa, para nós entendermos isso que aconteceu aqui, enquanto Paulo ministrava, pregava o evangelho na cidade de Éfeso, na antiga Ásia Menor, que hoje é a Turquia. O título da nossa mensagem é Atos de Fé. Em primeiro lugar, vamos ficar com a palavra fé. Devemos sempre nos lembrar que existem dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é a fé que todos os seres humanos trazem na sua natureza quando eles vêm ao mundo. Todo ser humano, todo homem é um homem de fé, toda mulher é mulher de fé. Fé natural. Existe uma fé natural. A fé natural, ela se manifesta da seguinte maneira: a fé natural é aquela fé que as pessoas depositam no que elas escolherem, no que elas quiserem. Ela escolheu crer em alguma coisa, ela coloca essa fé nessa coisa. Ela escolheu crer em alguma ideia, em alguma filosofia, ela coloca a sua fé nessa ideia, nessa filosofia. É assim que as pessoas, por exemplo, colocam a sua fé nos ídolos, porque cada uma crê naquele ídolo, ela coloca a sua fé naquele ídolo. Tem gente que crê, isso é uma fé. Tem gente que crê que Deus não existe. Essa pessoa que crê que Deus não existe é alguém que colocou a sua fé natural na ideia falsa e absurda da inexistência de Deus. Essa pessoa ou essas pessoas creem. Isso é uma fé, elas creem que Deus não existe. Elas creem com a sua fé natural. E existem muitas pessoas na face da terra que pegam a sua fé natural e colocam em Deus, no Deus verdadeiro. Tem gente que pega a sua fé natural e coloca essa fé em Jesus Cristo.
Só que, mesmo que a fé natural seja depositada em Deus, seja depositada em Jesus Cristo, a fé natural não salva. A fé natural não tem salvação. Mas ela tem poder. Ela tem poder até para realizar milagres, viu? Ela tem poder. Tem poder até para realizar milagres. Por isso que muita gente que não é de Deus tem experiência de milagres na sua vida. Porque a fé que ela tem esse poder. É fé natural. A fé natural é a fé, por exemplo, das superstições. Superstições, misticismos, sincretismos religiosos, todas as ramificações religiosas, religiões teístas, religiões ateístas, religiões monoteístas, religiões politeístas, todas essas religiões que existem no mundo, elas existem por causa da fé natural das pessoas. Que elas decidiram, pela sua experiência, pela sua formação, pela sua tradição familiar, a depositar essa fé natural naquilo para o qual elas tenderam crer. E colocam então nisso a sua fé natural. Mas seja em que for que as pessoas coloquem essa fé natural, não há de forma alguma salvação na fé natural. Ela não salva. Muito bem. A fé sobrenatural, a palavra sobrenatural diz que ela não é natural. A fé sobrenatural, nenhum homem nasce com ela. Ela é um dom de Deus. Ela é dada por Deus na ministração da obra da salvação. A salvação começa na vida do pecador com a sua legítima conversão. A conversão não é um ato humano, é um ato divino, é um ato de Deus na vida do pecador. E no momento da conversão, ele recebe o dom da fé, que é a fé sobrenatural. Por isso Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, não vem da vossa natureza humana, não é a fé natural, é a fé sobrenatural que vem de Deus, que procede de Deus. Essa é a fé sobrenatural. Essa é a fé que tem salvação. Não é a fé natural. Qual a diferença? Uma das diferenças entre as duas. A fé natural, o homem já vem com ela na sua natureza. E aí ele decide colocar essa fé natural no que ele quiser, no que ele escolher. A fé sobrenatural não é uma fé que o homem deposita em Deus. É uma fé que Deus deposita no homem. Que Deus põe no homem que Ele quer salvar, no homem que Ele converte. Deus põe nele essa fé. Ela procede de Deus, é dom de Deus. E aí essa pessoa passa a crer em Deus com a fé sobrenatural, e essa fé sim é salvífica, essa fé tem salvação. E também, logicamente, essa fé é poderosa para a realização de milagres, de maravilhas, de coisas sobrenaturais. Aleluia. Então, nós não vamos falar hoje de coisas sobrenaturais que podem acontecer com a fé natural. Vamos falar de atos de fé, mas atos de fé
com relação à fé sobrenatural que nós recebemos de Deus na obra da salvação. Atos de fé. Os atos de fé se dividem em dois tipos. Existem dois tipos de atos de fé. Atos de fé gerais e atos de fé particulares. Vamos explicar cada um deles. Os atos de fé gerais são atos de fé que Deus quer ver em todos os seus filhos e filhas indiscriminadamente. Deus quer que todos os seus filhos pratiquem atos de fé. Esses são atos de fé gerais. Quais são os atos de fé gerais? Eles se baseiam na prática da palavra de Deus. Eles se baseiam na obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus que diz assim, o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver em obediência à palavra de Deus. Viver pela fé, fé sobrenatural, é viver na prática, colocando em prática na nossa vida o que a Bíblia manda. Por isso que Jesus disse, dando um exemplo positivo e um exemplo negativo. Exemplo positivo: quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Virão as chuvas, virão os ventos, virão as enchentes e darão com ímpeto contra essa casa, mas ela não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. Esse exemplo positivo é daqueles que praticam, ouvem a palavra de Deus e praticam. Praticar a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, resume o que significam os atos de fé gerais, que todos os filhos de Deus têm que praticar. Todos os filhos de Deus têm a obrigação moral e espiritual de praticar a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus. Porque se alguém não obedecer a palavra de Deus, aí vem o exemplo negativo que Jesus deu. Quem ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Virão as chuvas, virão os ventos, virão as enchentes, darão com ímpeto contra essa casa. A gente lembra até do que está acontecendo lá em Pernambuco, né? E essa casa vai cair. E grande será a sua ruína. A casa cai. Porque ouvem a palavra, mas não praticam. Deus quer ver seus filhos praticando a palavra. A prática da palavra, que é a mesma coisa de obediência à palavra. A palavra mandou, nós obedecemos. A palavra mandou é palavra de Deus, nós obedecemos. Em todas as circunstâncias da vida, filhos de Deus são os que obedecem à palavra de Deus e está acabado. O exemplo que nós temos em Jesus, o modelo que nós temos em Jesus, por isso Jesus é o nosso referencial de obediência ao Pai, é de obediência. Porque foi, enquanto homem na terra, obediente em tudo ao Pai, até a morte e morte de cruz.
Então Jesus é para nós referencial, modelo de obediência. Viver obedecendo a palavra de Deus, viver praticando a palavra de Deus, geram os atos de fé gerais, porque Deus quer ver isso na vida de todos os seus filhos e filhas. Os atos de fé gerais são para todos praticarem. Agora, quais são os atos de fé particulares? Isso é diferente. Atos de fé particulares são atos de fé que se manifestam de maneira pessoal, diferenciando aí de pessoa para pessoa. Um filho de Deus pode ter um ato particular de fé que ninguém mais tem. Uma filha de Deus pode, de repente, exercer um ato particular de fé que ninguém mais vai exercer na história do cristianismo. O que são atos particulares de fé? São atos que, de repente, dependendo das circunstâncias, dependendo dos acontecimentos, um filho de Deus e uma filha de Deus vai agir pela fé de alguma maneira, e esse agir pela fé, espontâneo e agradável a Deus, vai gerar uma experiência sobrenatural. Mas não são atos gerais, que Deus espera isso de todos os filhos, não. São atos particulares, que pode acontecer de pessoa para pessoa. Tá? Atos particulares. O que nós lemos nesse versículo de hoje, que nós estamos meditando aqui, foi um desses atos particulares de fé. Por isso que você não vê isso se repetindo. Só vê isso aqui uma vez na Bíblia, aconteceu só aqui. Foi algo particular que gerou uma experiência milagrosa particular. Ok? Aqui o texto diz que essas pessoas que estavam ali, esses crentes convertidos em Éfeso, que estavam ali ouvindo a pregação de Paulo, eles levaram, por isso que eu sublinhei ali, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal de Paulo. E diante dos lenços, desses objetos, diante dos lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Notem uma coisa aqui, que não foi Paulo que mandou eles levarem. Esse não foi um ensinamento apostólico. Não foi um ensinamento de Paulo, tá? Não foi um ensinamento de Paulo. Olha, pega os meus lenços aqui, né? Pega o meu lenço aqui e pega os aventais que eu usei, leva para os enfermos que eles vão ser curados. Não, Paulo não ensinou isso. Isso aconteceu por um ato espontâneo e particular da fé daquelas pessoas, daqueles crentes. Pegaram lá alguns lenços e aventais que Paulo usou nas suas pregações diárias ali, passou 2 anos pregando em Éfeso, e levava isso para os enfermos, e os doentes eram curados, e quem estava possesso de espíritos malignos, os espíritos malignos se retiravam. Isso aqui são atos particulares. Isso acontece muito no meio da vida cristã. Jesus teve atos particulares de fé.
Por exemplo, Jesus curou um cego só dizendo para ele: seja curado. E ele ficou curado. Jesus curou outro cego impondo a mão nos seus olhos. E ele foi curado. Jesus curou outro cego cuspindo na terra e fazendo lodo com lama e barro e colocando sobre os olhos do homem e mandando ele lavar lá no poço de Siloé. Ele foi lá, lavou e enxergou. Porque para cada cego Jesus usou um ato diferente. Porque cada um desses atos é um ato particular de fé. Jesus está ensinando com isso que certas experiências, elas não podem ser cristalizadas como se fosse uma doutrina. Como se fosse um ato místico, que as pessoas dizem assim, no misticismo, no sincretismo e nas superstições, que as pessoas dizem assim, ó, olha, faz isso que vai funcionar. Como a gente vê, por exemplo, na televisão, né? Certos pastores falam assim, coloque aí o seu copo com água. E depois que ele prega e abençoa essa água, ora por essa água, agora podem beber da água. Não. Está querendo transformar uma determinada atitude, um determinado ato, em uma doutrina. E atos particulares de fé não podem ser transformados em doutrina. Levar lenços e aventais ou objetos ou roupa de algum pregador para curar enfermos, expulsar demônios, isso não é uma doutrina. Isso não pode ser tido como uma doutrina. Senão vocês podiam sair daqui hoje, levar o meu lenço, eu tiro a minha blusa aqui, pode levar o meu sapato, eu fico pelado aqui. Vocês levam todas as minhas roupas para curar os enfermos por aí, que vai curar um monte de enfermo, expulsar um monte de demônio. Não, isso não é. Se isso fosse uma doutrina, funcionaria desse jeito. Mas isso não é uma doutrina. Atos particulares de fé geram experiências. Agora aprendam isso aqui que eu vou colocar para vocês acerca desse assunto. Olha, em cima de experiências, podem ser as melhores e mais sobrenaturais experiências que alguém possa ter. Em cima de experiências, não se cria doutrinas. Doutrinas são criadas em cima da palavra. A palavra é a base para doutrinas espirituais. Experiências, sejam elas quais forem, não são base para doutrinamento, para criar doutrinas. Essa foi uma das artimanhas que, desde o fim do século passado, as igrejas evangélicas, especialmente pentecostais e neopentecostais, caíram. Elas caíram na armadilha, na artimanha de chamar a atenção dos crentes para as experiências milagrosas, para as experiências e não para a palavra. E aí em muitas igrejas começou isso a se manifestar, sabe de que maneira? Ao invés da pregação da palavra, fazia uma fila de pessoas, cada uma ia lá para contar a sua experiência. Cada uma ia lá para contar a sua experiência. Ah, eu fiz isso e eu recebi isso e aconteceu isso na minha vida. Aí outras pessoas vão lá e tentam fazer a mesma coisa e não acontece nada, não acontece a mesma coisa com elas. Por quê?
estavam usando essas experiências que procederam de atos particulares de fé e querendo dizer que é atos para todo mundo praticar, é atos para todo cristão praticar. Então todo cristão tem que pegar as roupas do pastor, os lenços do pastor e levar lá, como fizeram aqui. Não. Ah, tem alguém cego? Então o jeito de curar o cego é igual Jesus fez: cospe na terra, faz lama e aplica no olho dele, e ele vai ficar curado? Não, Jesus fez isso com um único cego, porque esse foi um ato particular de fé, que ele teve o discernimento de realizar espontaneamente naquela hora. Ele não estava com isso criando uma doutrina de como curar cegos. Era um ato particular que gerou uma experiência que deu resultado positivo, o cego foi curado. Mas não se cria uma doutrina em cima disso, dizendo que todo cego vai ser curado desse jeito, senão nós resolveríamos todo o problema de cegueira na face da terra e, todos os oftalmologistas estariam sem emprego. Não é uma doutrina, é um ato particular de fé. Aleluia. Um ato particular de fé. E como esses atos particulares de fé surgem? Eu já usei a palavra aqui. Eles surgem espontaneamente. Porque quando eles deixam de ser espontâneos e começam a ser atos místicos. O que são atos místicos? Olha, eu fiz uma coisa que funcionou, então eu quero dizer que vocês todos façam a mesma coisa. E todo mundo vai lá fazer a mesma coisa, pensando que vai funcionar do mesmo jeito. Essa é uma heresia, uma das muitas heresias que entraram nas igrejas evangélicas desde a virada do século. Essa é a heresia que se chama a heresia da funcionabilidade. A heresia da funcionabilidade. O que é isso? É exatamente isso que as pessoas fazem. Olha, se funcionou para mim, vai funcionar também para você. Sabia que essa doutrina, essa heresia da funcionabilidade já causou morte? Jesus andou sobre as águas. Isso foi um ato particular de fé. E naquele dia que Jesus andou sobre as águas, até o apóstolo Pedro andou também. Foi um ato particular de fé. Os outros apóstolos não andaram, não pularam do barco. Um ato particular de fé. Se fosse um ato geral de fé, então todos nós podíamos ir para o Rio Araguaia e andar sobre o rio, agora em julho. Todo mundo ia ver a gente andando lá sobre as águas. Olha quanta gente andando sobre as águas. Mas isso não é um ato geral, não. Foi um ato particular, exercido espontaneamente naquele momento, porque isso era plano de Deus para aquele momento. Tem uma história que eu li num livro, uma história verídica, de 4 moças que tentaram realizar esse ato. Elas eram da Coreia do Sul, de uma igreja grande lá na Coreia do Sul. E o caminho para elas irem para a igreja, atravessavam uma ponte sobre um rio. Elas estavam em 6. E elas falaram assim, a ponte havia sido levada, uma enxurrada levou a ponte, quebrou a ponte. E elas falaram assim, agora como é que a gente faz para ir para a igreja? Aí uma delas falou assim, Jesus não andou sobre as águas? Vamos orar aqui, nós também vamos andar sobre as águas. Quem precisa de ponte? Vamos atravessar aqui andando sobre as águas, vamos para a igreja.
Aí elas deram as mãos, oraram e foram para o rio. Só que 2 delas não tiveram coragem de pular na água. 4 delas pularam na água. Os corpos das 4 foram encontrados 6 dias depois, aonde a correnteza do rio levou. Morreram. As 2 jovens que não pularam no rio, choraram muito, contaram na igreja o que aconteceu, questionaram o pastor, mas nós 2 oramos com elas 4, nós oramos juntos, nós lemos a palavra de Deus, aonde Jesus andou sobre as águas, onde Pedro andou sobre as águas, nós lemos a palavra de Deus que Jesus falou, aquele que crê em mim poderá fazer obras maiores. Por que elas morreram? Por que elas não andaram sobre as águas? Elas pularam com fé, elas foram com toda a fé que elas tinham e entraram na água, mas por que elas morreram? Porque elas tentaram transformar um ato particular de fé em um ato geral. Elas tentaram a heresia, a doutrina falsa da funcionabilidade. Se funcionou para Jesus, se funcionou para Pedro, então vai funcionar para nós também. E entraram na água, mas não funcionou. Atos particulares de fé têm que ser movidos por Deus na vida de quem vai praticar. Foi Deus quem moveu Jesus a andar sobre as águas. E foi Deus quem moveu Pedro também a andar sobre as águas. Ele não moveu os demais apóstolos a andarem sobre as águas, e até onde eu sei, não sei se vocês sabem de algum caso, Deus não moveu mais ninguém a andar sobre as águas. Mas alguém que se conhece na história que andou sobre as águas? Porque aquilo não é um ato geral. Se fosse um ato geral, então era uma doutrina. É uma doutrina cristã. Seria uma doutrina evangélica. Dizendo, evangélicos, andem sobre as águas. Onde vocês forem. Quando você der uma ida lá em Caldas Novas, quer pregar o evangelho para as pessoas, anda lá sobre as águas, nas piscinas. Para as pessoas verem. Não. Isso não é um ato geral de fé. É um ato particular. E atos particulares têm que acontecer de maneira espontânea e no momento em que o Senhor é quem conduz, o Senhor é quem dirige, o Senhor é quem guia. Vou contar para vocês outra história acerca disso, né? No final do Evangelho segundo Marcos, Jesus diz lá, né? Esses sinais acompanharão os que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, não lhes fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Vamos pegar um desses sinais. Manusearão serpentes. Quando Jesus disse manusearão serpentes, porão as mãos em serpentes, pegarão em serpentes, ele não estava dizendo que isso tinha que ser um ato geral de fé para todos os cristãos fazerem. Ou vocês são cristãos, vocês são convertidos, vocês são evangélicos, então vão aí para o mato e procurem serpentes e peguem elas com as suas mãos. É uma doutrina evangélica sair pelo mato caçando serpente e pegá-las com as mãos? Não. Se fosse um ato geral de fé, era para todo cristão fazer isso. Nos Estados Unidos, um pastor herege
criou a doutrina, a igreja da cobra. Isso aconteceu, é um fato aí norte-americano, nos Estados Unidos. Um pastor criou lá a igreja da cobra. Ele trazia serpentes para a igreja. Se vocês têm fé, pegue nas serpentes. Cobras venenosas, trazia para a igreja e mandava os crentes ir pegar lá. Pegar nas serpentes, porque Jesus disse: esses sinais acompanharão os que crerem, pegarão em serpentes. O pastor morreu. O próprio pastor morreu, graças a Deus. Era um falso pastor. Ele próprio morreu envenenado da serpente. E outros também, porque foram fazer isso. Não é isso que Jesus estava falando. As pessoas leem a Bíblia, mas não tem entendimento. Jesus não está mandando ninguém pegar em serpente. Olha um fato que aconteceu e que a gente vai ler aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no último capítulo, no capítulo 28. Quando o apóstolo Paulo sofreu um naufrágio e teve que nadar, chegar em pedaços de madeira, todo mundo que estava no navio, que o navio dele quebrou completamente. Ele chegou numa ilhazinha chamada Malta. E como estava muito frio, eles fizeram fogueiras para se aquecer ali na praia. E o próprio apóstolo Paulo foi lá no mato pegar gravetos para colocar na fogueira. Enquanto ele estava pegando gravetos, uma víbora, uma serpente venenosa, picou o apóstolo Paulo na mão. Os nativos da ilha pensaram assim: olha, verdadeiramente esse homem deve ser um criminoso. Está sendo levado para Roma aí como prisioneiro. Ele deve ser um criminoso, porque escapou do naufrágio, mas a justiça não está deixando ele viver, porque essa víbora perigosíssima aí, que eles, os nativos da ilha, conheciam muito bem, essa cobra, picou ele. O veneno dela é muito perigoso. Ele vai morrer dentro de poucos segundos. E ficaram olhando para Paulo assim, e esperando Paulo começar a inchar e morrer. E como não aconteceu nada com Paulo, o que é isso? Aí eles mudaram de ideia. Não, esse homem não é um criminoso, esse homem deve ser um Deus. Aí Paulo aproveitou e pregou para eles o evangelho. Viu aonde essa palavra de Jesus funcionou? Paulo não foi lá pegar na cobra, ele foi lá pegar gravetos. E foi um acidente o que aconteceu com ele, ser picado pela cobra venenosa. Ele jogou ela para lá e, pela fé em Cristo Jesus, Jesus transformou isso em um ato particular de fé. E o veneno daquela víbora não causou em Paulo nenhum dano. Foi como se ele não tivesse sido picado por ela. É o único texto que eu conheço na Bíblia que explica isso que Jesus falou: manusearão serpentes. Na história, isso pode ter acontecido com algumas pessoas, mas o que esse pastor fez nos Estados Unidos foi querer cristalizar isso como se fosse uma doutrina, dogmatizar uma experiência e transformar essa experiência numa doutrina. Não, isso não é uma doutrina evangélica, sair por aí atrás de cobra. Isso foi colocado como um ato particular de fé que pode acontecer. Não é um ato de fé doutrinal cristão que alguém saia por aí tomando veneno. Coloca veneno aí e bebe. Eu vou beber veneno porque Jesus disse: tomarão coisas venenosas, veneno, e não lhes fará mal. Não, Jesus não mandou ninguém fazer isso. Mas isso pode ter acontecido com cristãos que estavam sendo mortos por causa de Jesus, e muitos deles, foram obrigados a tomar veneno, e pode ser que em muitos deles não fez nenhum mal.
Muita gente morreu por causa do Evangelho, sendo queimados, sendo incendiados, queimados vivos. Essa foi uma pena de morte sofrida por muitos cristãos que morreram pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Tem a história de dois desses cristãos, que traz aí do início da Reforma Protestante, que foram queimados vivos em Londres, na Inglaterra. Eu esqueci o nome deles agora, perdoe-me. Mas eles foram queimados vivos na Inglaterra, e as testemunhas que estavam perto ouviu quando um deles, os dois estavam amarrados cada um em um poste, embaixo desse poste muita madeira e óleo para queimar queimar, e o fogo queimar os dois. E muitas testemunhas que eram cristãos também, que estavam ali próximo, ouviu quando um deles falou para o outro: irmão, eu estou com medo, antes do fogo ser aceso, irmão, eu estou com muito medo. Aí o outro respondeu para ele: não tenha medo, Jesus disse, vós sois a luz do mundo, e é agora mesmo que nós vamos brilhar. E os dois foram esturricados, foram queimados vivos, como testemunhas vivas de Cristo Jesus. Mas os 3 jovens lá da fornalha de Nabucodonosor, lançados na fornalha ardente, acesa 7 vezes mais do que de costume, amarrados com suas próprias roupas, eles não foram queimados. Nós podemos dizer que é uma doutrina bíblica, que você pode jogar gasolina no seu corpo e acender o fósforo, porque você não vai ser queimado? A Bíblia manda fazer isso? De jeito nenhum, isso não é uma doutrina bíblica. O que aconteceu com os 3 jovens foi um ato particular de fé, guiado por Deus naquela hora, dentro do propósito de Deus. Por isso, é uma experiência que a gente não vê se repetindo mais em nenhum lugar. Aconteceu ali, porque ali foi o plano de Deus acontecer. O mesmo Deus que impediu Sadraque, Mesaque e Abdenego de serem consumidos pelas chamas, o mesmo Deus foi glorificado por muitos servos e servas dele morrerem esturricados e queimados, e ele não impediu as chamas. Porque era, como Pedro também falou, como Jesus falou para Pedro no último capítulo de João, era esse o tipo de morte com que esses crentes deram glória a Deus. Jesus mostrou para o apóstolo Pedro também com que tipo de morte ele iria dar glória a Deus. Já pensou nisso? Com que tipo de morte você vai dar glória a Deus? O apóstolo Paulo dizia: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Com que tipo de morte você vai glorificar a Deus? Deus nos dá muitos livramentos de morte, mas aquela morte definitiva tem que ser um tipo de morte que vai dar glória a Deus. Aleluia. Então, o que muita gente faz de errado é confundir atos particulares de fé e pensar que isso vai funcionar para todo mundo. Os atos particulares de fé funcionam também de maneira particular na vida de cada crente, dependendo do momento, dependendo das circunstâncias, numa espontaneidade, mas que é conduzida por Deus naquele momento.
E aí não adianta você passar por uma experiência dessas e depois de dizer para as pessoas: olha, eu fiz isso e funcionou, faz também você que vai funcionar. Aí já não agrada a Deus, aí já não é mais espontâneo, aí é misticismo, e isso não agrada a Deus. Porque quis transformar uma experiência em uma doutrina. Não, doutrina é baseada na palavra, não é baseada em experiências. Eu tive muitas experiências na minha vida de 42 anos de convertido, muitas experiências em que Deus me levou a atos particulares de fé naqueles momentos. Um deles foi que eu expulsei, o Senhor me usou para expulsar uma legião de demônios de uma mulher, numa favela. Ela morava numa favela lá em São Paulo. E quando eu fui expulsar os demônios daquela mulher, o Espírito Santo me tomou numa língua estranha, que eu nunca havia falado antes, e eu nunca mais falei essa língua depois. Eu não sei pronunciar hoje nenhuma palavra daquela língua que ele me deu naquela hora. Eu sei que eu falei aquela língua por cerca de 4, 5 minutos sobre aquela mulher. E enquanto eu falava a língua, quando eu comecei a falar a língua, ela caiu de joelhos na minha frente, colocou as mãos para trás, e ela começou a respirar como que tirando o ar de dentro para fora, né? Aspirando o ar de dentro para fora. E cada vez que ela respirava, o Espírito Santo me dava discernimento, era um demônio saindo. E ela foi por esses 5 minutos, jogando demônios para fora, enquanto eu falava a língua. A língua cessou e a mulher desmaiou. Porque todos os demônios que estavam dentro dela tinham saído. Aí eu mandei acordá-la, tinha outras pessoas comigo, eu mandei acordá-la, desperta ela aí. Ela acordou, deram alguma coisa para ela se recuperar. E aí eu orei por ela e ela foi convertida aquele dia ao Senhor Jesus. Quando que isso aconteceu de novo na minha vida? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Foi um ato particular de fé. Eu tenho um monte de outros para contar, eu sei que vocês também devem ter. Mas isso é particular, para a experiência pessoal de cada um. Mas experiência não cria doutrina. Doutrina é na palavra. A doutrina conduz todos os filhos de Deus a atos gerais de fé, que é obedecer a palavra, que é praticar a palavra. Mas todos os filhos e filhas de Deus, como pessoas de fé, podem ser conduzidos por Deus em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, a um ato particular de fé. Aleluia. Moisés viveu o ato particular de fé de abrir o Mar Vermelho e todo o povo passar por ali. Mas isso era plano de Deus. Não foi uma invenção de Moisés. A mesma coisa aconteceu com Josué, quando atravessaram o Rio Jordão. As águas do Rio Jordão pararam, estancaram, enquanto o povo de Deus atravessou o Rio Jordão. Isso aconteceu também com o profeta Eliseu, que ficou com a capa de Elias e fez também o Jordão se abrir para ele passar. Mas tudo isso são atos particulares de fé, que aconteceram também por propósito específico de Deus para aquela hora, para aquelas pessoas em particular.
na vida de cada um de nós, na vida particular de cada um de nós, pode haver atos de fé acontecendo, pode e deve. Mas são atos que têm que ser espontâneos e guiados naquele momento pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8:14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Então, por que lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, aqueles crentes levaram, enfermos eram curados, enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam? Isso aqui foi um ato particular de fé daquelas pessoas lá em Éfeso. Mas isso aqui não é uma doutrina que funciona para todo mundo em todo tempo e lugar. Foi um ato particular deles. Para nós, qual é o ato geral que nós temos? O ato geral que nós temos é esse aqui, Jesus ensinou, né? Imponham as mãos sobre os enfermos, orem pelos enfermos. E quando a gente faz isso, enfermos são curados e também não são curados. Não existe funcionabilidade. Se existisse funcionabilidade, impõe a mão e todos serão curados. Não, às vezes a gente impõe a mão e não é curado. Às vezes a gente impõe a mão e fulano é curado. Faz o mesmo ato com outro e não é curado. Porque isso depende do propósito de Deus, da vontade de Deus, do que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. E nós temos que estar sempre submissos ao que Deus quer fazer. Esses dias um irmão perguntou para mim, falou para mim e fez uma pergunta: pastor, isso está correto? Eu tenho medo de dar uma ordem assim em nome de Jesus e não acontecer nada o que eu estou falando. Eu falei, não é isso que Jesus ensinou, não. Nós pregamos em nome de Jesus, nós ordenamos em nome de Jesus, mas tudo o que acontece em nome de Jesus, acontece de acordo com o propósito de Deus. Se você der uma ordem em nome de Jesus e ela não acontecer, porque o próprio nome de Jesus determina que o que está havendo ali é propósito de Deus, e Ele não vai interromper. Deus não interrompe os seus propósitos. Deus realiza os seus propósitos. O propósito dele é de curar milagrosamente, ele cura. O propósito dele é de não curar, ele não cura. Existe a cura e a não cura. Nós todos temos experiência disso. Eu tenho experiência de nem orar. A gente impõe as mãos e ora, né? Já tive experiência de nem orar. Foi colocar a mão e antes de começar a orar, a pessoa já foi curada. Já estou bom. Como? Mas eu nem orei. Porque a cura era a propósito de Deus. E existe também não cura. Deus tem um propósito também nela. Em tudo Deus realiza seus propósitos. Hoje de manhã estava conversando com alguns irmãos sobre um versículo que está lá no Salmo 115. O nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Nós não sujeitamos a mão de Deus a fazer aquilo que nós queremos que Deus faça. Não. Nós estamos sujeitos a tudo quanto Deus quer e faz em nossas vidas. E toda a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.